gente tem que tentar evitar ativar nossa insulina, nosso pâncreas a produzir insulina durante a noite, porque é esse horário que o metabolismo fica mais devagar, e a gente tem que usar a noite para queimar gordura, gente. É isso. Olá, pessoas incríveis! E vamos para o segundo vídeo falando sobre o jejum intermitente. Como eu usei o jejum intermitente para eliminar 73 quilos. Eu fiquei sabendo do jejum intermitente através de uma amiga minha que estava fazendo reeducação alimentar junto comigo em 2016. E na época ela tinha, o médico japonês, o nutricionista, lá, o médico, né, nutrólogo, eu acho, falou pra ela que seria interessante ela fazer a última refeição até as 8 da noite. Ela comentou isso comigo na época, foi antes de eu começar o meu programa de emagrecimento, assim, definitivo, né? Isso foi em 2016. Quando eu fiz dieta, emagreci 10 quilos e voltei a engordar. Lembra que eu comecei em 2017 já com mais 6 quilos, só fiquei com menos 4, foi alguma coisa assim, né? Então, pra vocês verem, né, que eu não dei muita atenção. Ela falou pra mim, eu falei, será isso aí? Eu comia 9, 10 da noite, tava nem aí. Por quê? Falta de conhecimento. Só que quando eu comecei a mudar meus hábitos no início de 2017, em março de 2017, eu falei, vou fazer o que essa minha amiga falou, vou fazer a minha última refeição até as 8 da noite. E daí eu fui descobrir mais sobre o jejum intermitente. E ali eu descobri que realmente o jejum, ele ajudava a baixar a insulina. Eu já tinha entendido que para eu emagrecer eu teria que deixar a insulina quietinha, ser produzida o mínimo possível durante o dia, para que o outro hormônio, né, que queima a gordura, que é o glucagon, funcionasse. Então ali eu já comecei a levar muito a sério o jejum. E por isso que eu não segui nenhum protocolo. Eu não segui nenhum protocolo específico, porque eu vi que jejum é uma prática que eu queria levar pelo resto da vida, porque baixava a insulina no sangue. E a insulina é um estocador de gordura. Por isso que eu não segui nenhum protocolo. É igual dieta, gente. A gente segue muito assim, aquela coisa, aquele protocolo, aquela dieta, vai ter fim pra acabar. Eu não queria que acabasse. Na verdade, eu não quero que acabe, né? Por isso que eu pratico até hoje. Então foi aí que eu descobri o jejum. Na época, claro, eu só sabia da insulina e tal, não sabia até o glucagon eu fiquei sabendo depois, bem depois, acho que eu já tinha perdido uns 15 quilos, mais ou menos, 10 quilos, 15 quilos, que eu fiquei sabendo do glucagon, mais ou menos isso, gente. Então, ali eu já senti que o efeito era bom. E aí, o que eu fazia? Qual que era a estratégia que eu usava para queimar a gordura? Eu fazia uma refeição leve à noite, procurava não comer carboidratos complexos, simples, como pão, macarrão. Aliás, gente, eu nem comia essas coisas à noite, né? Eu comia naquela época, assim que comecei a fazer reeducação alimentar, o máximo que eu comia de carboidrato assim, mais pesadinho um pouquinho, era o arroz integral, que apesar de ter fibras, tem bastante carboidrato. Então é o máximo que eu comia até mês 4. Depois mês 5 eu já comecei a inserir, em vez de arroz integral, colocar vegetais, como inhame ou uma abóbora, enfim, uma abobrinha, mas isso é tempo para outro vídeo. Vamos falar sobre o jejum. Então, a minha última refeição sempre era até as 8 da noite e uma comida leve, ou uma proteína magra, como poderia ser um omelete, um peixe, ou um frango, ou um abacate, né? E aí ficava em jejum das 8, no dia seguinte saía pra andar, porque eu não conseguia correr, no dia seguinte saía pra andar e voltava, né, do meu exercício, que eu tava fazendo caminhada, né, ou às vezes dançando aqui em casa também, voltava e tomava meu café da manhã. Então ali eu fazia mais ou menos 12, 14 horas de jejum, 15 horas, por isso que eu falo que eu não segui nenhum protocolo. Nesse meio tempo, o meu corpo começou a utilizar as minhas gordurias como fonte de energia. Por quê? Porque eu passei a não dar glicose para ele, carboidrato. Eu passei a dar para o meu corpo gorduras boas ou proteína. Então meu corpo começou a utilizar toda aquela gordura, sabe, armazenada no meu corpo, de reserva, começou a utilizar como fonte de energia. E como é que funciona esse processo fisiológico no corpo? É o seguinte, quando a insulina está baixa no corpo, o corpo à noite, como eu falei pra vocês, o jejum faz um detox à noite e produz hormônios que são hormônios que ajudam a queimar a gordura, como por exemplo, glucagon. O glucagon ele é produzido pelo pâncreas. A insulina é produzida pelo pâncreas. Se tem glucagon circulando, se tem insulina circulando no sangue, o glucagon não faz o serviço dele, porque o glucagon é um estocador, é um derretedor de gordura, gente. A insulina é um estocador de gordura. Então, o que eu fazia? Eu comia um alimento bem leve à noite, meu corpo ficava ali em repouso, 3 horas antes de dormir, meu corpo ficava desintoxicando, né? E produzindo esses hormônios, GH.
80% do GH é produzido quando você dorme. Por isso que eu falo que uma boa noite de sono é muito importante. Eu falo que sono, gente, sol, meditação, jejum, isso é artigo de luxo. Isso pra mim é artigo de luxo. E tá ao seu alcance, ao meu alcance. Então eu chegava, né, e fazia uma alimentação leve. À noite o meu corpo produzia esses hormônios. As enzimas, né, estavam ali só esperando eu descansar para fazer o trabalho metabólico do meu corpo, em vez de ficar fazendo um trabalho digestivo, né, porque eu tinha comido já fazia tempo. Elas estavam dispensadas para cuidar do meu corpo, do meu organismo, para cuidar da minha saúde e me ajudar a queimar gordura. Tava lá as enzimas e o glucagon, testosterona e GH sendo produzidos, entre outros hormônios. E é importante lembrar dessa questão do GH. Qual que é a importância do GH? O GH é um hormônio, é um dos principais hormônios que ajuda na quebra de gordura. Outra coisa é para ganho de massa magra, entre outros benefícios. Então, para você ver a importância de você fazer jejum. E se você não faz o jejum, come besteiras à noite, carboidratos, muita glicose, o que vai acontecer? A insulina vai ficar alta no sangue e aí esses hormônios, a insulina vai inibir a produção desses hormônios. E aí, gente, a gente não tem saúde e nem queima gordura. Simples assim. E por isso que o jejum funciona muito, muito mesmo. Porque enquanto você está dormindo, o seu corpo precisa de energia. Você está dormindo, né? O seu corpo gasta entre 300 a 400 calorias enquanto você está dormindo. Mais ou menos, gente. Existe um cálculo para fazer, mas mais ou menos aí. Pensa assim, 300 calorias. Seu corpo gasta muita energia quando você está dormindo. Você está dormindo, mas o seu cérebro está funcionando, seu coração está funcionando. Você precisa de muita energia para isso. E aí o seu corpo está gastando. E esses hormônios ali trabalhando. Mas se você dá energia pro seu corpo, ele vai ter, em vez de pegar as suas reservas de gordura, o que ele vai fazer? Ele vai usar o carboidrato que você comeu à noite. Então tem alguns especialistas que falam, não, pode comer um carboidrato à noite, não tem problema. Gente, isso depende da estratégia de cada um, do objetivo de cada um. Eu precisava eliminar 73 quilos de pura gordura. Gente, o desafio não era fácil, não era algo que eu falava, não, vou comer só um carboidratozinho só para matar a vontade imediata minha e o meu grande desejo de mudança, e o meu grande desejo de eliminar toda essa gordura intoxicada do meu corpo. Onde fica esse desejo? Só para comer um carboidrato? Quando eu olho para o alimento, eu tenho que pensar ele como algo nutritivo, não como algo para me dar a sensação de prazer. Claro que tem aquela hora que a gente come uma pizza, alguma coisa assim, que a gente come por prazer. Mas a gente nunca deve esquecer que a gente deve pensar no alimento como algo nutritivo. Então, essa é a estratégia que eu utilizava e que funcionou muito. Fazia uma refeição leve, ficava em jejum das 8 até as 10, às 11, e aí meu corpo queimou gordura. Isso foi até os 100 quilos. Quando chegou nos 100 quilos, aí, viu? Olha, foi difícil, foi muito difícil, gente, não vou mentir pra vocês, foi difícil. Às vezes eu venho aqui falar da simplicidade e tal, mas nunca esqueça, gente, pra você, o processo metabólico, pra você queimar gordura, é um processo complexo, o seu corpo é inteligente, é um processo complexo, que precisa ter muita resiliência, força de vontade e metas claras, objetivo.